Bom dia, me chamo Alabê, estou estudando para carreira diplomática e estou fazendo atualidades. Bem, estou lendo agora a última semana de novembro, as notícias internacionais de 2019. Houve negociações dos Estados Unidos para facilitar a entrada de brasileiros no país norte-americano e também vamos olhar como com a questão da Bolívia. Né? Dia 19 de novembro ocorreu a sexta reunião de diálogo político de alto nível Brasil-União Europeia. Foram discutidas as prioridades para o novo governo brasileiro e perspectiva para a nova Comissão Europeia, além de questões globais e regionais. Ambas as partes reafirmaram seu compromisso com o acordo de associação União Europeia-Mercosul. Lembra que em junho de 2019 foi assinado o acordo de associação Mercosul-União Europeia, que possui três pilares: diálogo político, cooperação e livre comércio. O acordo aborda 21 diferentes temas, como tarifas para o mercado de bens, subsídios, compras governamentais e propriedade intelectual. O acordo constituirá uma das maiores áreas de livre comércio do mundo e apenas entrará em vigor quando ratificado tanto pelo Parlamento Europeu como pelo Poder Legislativo dos países de ambos os blocos. Na segunda-feira, no dia 25, o Brasil e os Estados Unidos deram o primeiro passo para a participação brasileira no programa Global Entry de viajante confiável, mantido pela Agência de Proteção das Fronteiras e Aduana do Departamento de Segurança Exterior dos Estados Unidos, cujo objetivo é permitir o ingresso imigratório facilitado e automatizado de cidadãos previamente credenciados. O Global Entry não substitui a exigência de visto, mas permite a liberação rápida no controle do passaporte no momento da chegada dos Estados Unidos. Quarta-feira, dia 27, o chanceler Ernesto Araújo disse que o governo brasileiro está preocupado com os sinais emitidos pelo novo governo argentino em relação à essência do Mercosul. Se o segundo sócio do Mercosul tem uma visão incompatível quanto àquilo que consideramos a essência do Mercosul, precisamos pensar nisso. Disse. No entanto, o chanceler Ernesto Araújo acrescentou que o Brasil quer ter a melhor relação possível com todos os países. Isto é um princípio basilar, afirmou. É importante lembrar que as origens do Mercosul estão na aproximação entre Brasil e Argentina durante a década de 80. O Mercosul é uma união aduaneira incompleta, pois possui exceção à tarifa externa comum, TEC, e o setor açucareiro e automotivo não fazem parte da zona de livre comércio. O Mercosul possui acordos interregionais com a Índia, Israel, Sacu na África, Egito e Palestina. Há quatro negociações interregionais em andamento entre o Mercosul, o Canadá, a Coreia do Sul, a EFTA e a Singapura. América Latina e Caribe. No sábado, dia 23 de novembro, a Colômbia entrou no terceiro dia de protesto com confronto entre manifestantes policiais após 2 dias de toque e recolher e relatos de saques isolados na capital, Bogotá. A lista de reclamações e demandas dos protestos que tomaram a Colômbia essa semana é diversificada, incluindo questões econômicas, sociais e questões de segurança. Na segunda-feira, no dia 25 de novembro, o Brasil acusou conhecimento do relatório da Comissão da OEA sobre a Nicarágua, com o mandato conferido pela 49ª Assembleia Geral Ordinária da OEA. A comissão concluiu que há alterações da ordem constitucional naquele país e que o governo nicaragüense tem atuado de forma sistemática para restringir os direitos de seus cidadãos. Na segunda-feira, dia 25, a Assembleia Legislativa da Bolívia aprovou por unanimidade a lei que estabelece as condições para a realização de eleições presidenciais e legislativas sem Evo Morales e Álvaro Garcia Linera, respectivamente ex-presidente e ex-vice-presidente, que estão asilados no México. A lei não determina uma data exata para as eleições, mas indica que serão realizadas em menos de 5 meses. Na terça-feira, dia 26, o Ministério das Relações Exteriores da Bolívia nomeou o primeiro embaixador para os Estados Unidos desde 2008, quando as relações diplomáticas com Washington azedaram no governo Morales. Essa nomeação ocorre em meio a uma reformulação dos laços internacionais da nação sul-americana e deixou de lado os aliados tradicionais Venezuela e Cuba. Bem, a Bolívia mergulhou no carro depois que a eleição presidencial de 20 de outubro foi envolvida em polêmica devido à alegação de que foi fraudada a favor de Evo Morales, que desencadeou protesto abrangente contra ele. O primeiro líder indígena do país, Morales, que estava no poder desde 2006, deixou o cargo em 10 de novembro. Os protestos que se espalharam ao auditoria internacional disse que a votação de outubro deveria ser anulada e as forças policiais militares deixaram de apoiá-la. Quinta-feira, no dia 28 de novembro, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, alertou para retrocesso no esforço para a redução da pobreza e da desigualdade na região, com risco para o desenvolvimento social e político. A previsão é de que o número de pobres mundiais chegue a 191 milhões ao final de 2019, 6 milhões a mais que em 2018, especialmente por causa da situação da Venezuela e do Brasil. China.
no domingo, dia 24, as eleições locais em Hong Kong confirmaram a esmagadora vitória de candidato pró-democracia. Candidatos pró-Pequim foram derrotados na eleição para 18 conselhos locais da antiga colônia britânica. Em apenas um conselho, os pró-China venceram. Dos 452 assentos à disposição, os chamados pan-democratas ganharam 347 independentes. Usualmente pró-democracia 45 e os aliados a Pequim 60. Vai lembrar, Hong Kong foi dividida pelos britânicos e a China comunista em 1997, sob a condição de que permaneceria como sistema político liberal por 50 anos, conhecida como um país desse sistema. Estados Unidos. Na quinta-feira, no dia 28, funcionários americanos revelaram que o governo do presidente Donald Trump cortou substancialmente sua contribuição para o orçamento coletivo da OTAN. Os Estados contribuiu com 22% dos fundos da OTAN para os gastos de manutenção das sedes da Organização de Investimento e Segurança. Há tempos, Trump vem criticando os aliados da OTAN, principalmente a Alemanha, por não cumprir a meta de contribuir com 2% do PIB para os gastos de defesa. Somente 8 dos 29 países membros contribuem com a porcentagem estipulada. Todos os integrantes já haviam se comprometido a alcançar os 2% até 2024, mas agora alguns desistiram de fazer isso. Na segunda-feira, dia 25, a Organização Meteorológica Mundial, a OMM, divulgou dados que demonstram que a concentração na atmosfera dos principais gases de efeito estufa, dióxido de carbono, CO2, metano, CH4 e óxido nitroso, N2O, bateu um novo recorde em 2018. Paralelamente a esses aumentos de gases na atmosfera, o planeta acumula recordes de temperatura. O ano passado, 2018, foi o quarto mais quente registrado desde que há medições confiáveis, que começaram em 1850. Os outros três são 2015, 2016 e 2017. E este ano de 2019 que está prestes a terminar. Também estará entre os mais quentes. Relembrar. O Acordo de Paris representa o marco na cooperação internacional para combate ao aquecimento global e reafirma a centralidade da Convenção Quadro sobre Mudança do Clima como espaço político legítimo para fortalecer a resposta global à mudança do clima de forma eficiente e duradoura. Trata-se de resultado a ser celebrado e para o qual o Brasil contribuiu ativamente, engajando-se desde o princípio das negociações na construção de consenso. União Europeia. Na quarta-feira, dia 27, a chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, fez uma acirrada defesa da OTAN. Em resposta indireta às críticas do presidente francês Emmanuel Macron à Aliança Atlântica, ela afirmou que a OTAN é hoje, pelo menos, tão importante como nos tempos da Guerra Fria. Prometeu aumentar a colaboração financeira que a Alemanha dá à aliança para 2% do PIB até 2030, em conformidade com as demandas norte-americanas.